Respondendo aí a pergunta que me fizeram no Ask, a pergunta é a seguinte: em quanto tempo a Europa vai se islamizar? Olha, companheiro, eu não partilho dessa ideia, dessa visão de que a Europa esteja arrumando para uma islamização, não. Algumas pessoas defendem isso, né? Defendem que a Europa ela vai se tornar mais uma população muçulmana, mais uma civilização muçulmana ou islâmica na história, que ela estaria deixando de ser uma civilização tal e qual, e ao deixar de ser uma civilização tal e qual, ela estaria abrindo espaço para que o Islã conquistasse as mentes e os corações dos europeus e passasse a ser o centro organizacional da civilização europeia. Eu não vejo isso ocorrendo, né? Se você me perguntar, André, você vê sinais de que a Europa esteja se islamizando, eu vou dizer não. Não vejo sinal nenhum, não acho que a Europa esteja arrumando para isso. Não vejo nenhuma tendência de que isso possa ocorrer no futuro, sinceramente. Agora, quando as pessoas me trazem esse tipo de questão sobre a islamização da Europa, sobre uma possível islamização da Europa, em geral, quando elas trazem essa questão para mim, é porque elas leram Guénon. Elas leram isso em Guénon. Guénon tem nas suas obras uma crítica muito forte à civilização contemporânea, da qual a Europa Ocidental é uma das maiores expressões. Foi lá que a civilização contemporânea nasceu, né? Depois se espalhou pelo mundo. Então Guénon tem uma crítica muito forte à civilização contemporânea. Ele diz que essa Europa Ocidental ela se desgarrou dos princípios metafísicos que inclusive dariam legitimidade ao epíteto de civilização que poderia ser aplicado a esse conjunto de culturas, esse conjunto articulado de culturas. E por estar desligado dessa tradição perene, desses princípios metafísicos, a Europa Ocidental estaria caminhando para a barbárie. Continua Guénon dizendo que essa barbárie só poderia ser evitada ou revertida caso a Europa retornasse às suas raízes metafísicas, a essa tradição perene, né? Retornasse às suas raízes tradicionais. Isso poderia se dar por duas vias: ou por uma recuperação do catolicismo romano, que foi a tradição que modelou e formou a Europa, ou pela substituição do catolicismo romano por uma outra tradição. Então, as pessoas veem essa análise do Guénon, esse diagnóstico de corrupção que Guénon faz sobre a Europa Ocidental e essa descrição do Guénon sobre as alternativas possíveis para o futuro da Europa, e chega à seguinte conclusão: o catolicismo romano já foi para o saco. O próprio Guénon meio que desistiu dele, né? O próprio Guénon teria abandonado a ideia de que o catolicismo romano pudesse recuperar os elementos necessários à sua religação com essa tradição perene. Então só restaria a alternativa da islamização. Então elas chegam a essa conclusão de que a Europa ela necessariamente vai se islamizar, até porque não poderia existir uma civilização que não fosse ligada a essa tradição perene, que não refletisse em suas estruturas organizacionais esses princípios metafísicos que seriam capazes de vivificar a sociedade, né? que dariam sustentabilidade a essa sociedade. Só que, não que eu discorde da análise do Guénon, pelo contrário, eu concordo em larga escala com a crítica que ele faz da Europa Ocidental, a descrição dos elementos corrompidos da Europa Ocidental, a desconexão da Europa Ocidental em relação a essa tradição perene e a consequente corrupção que daí advém. Concordo com tudo isso. Inclusive acho que ele elenca as alternativas possíveis realmente a respeito do futuro da Europa. Eu acho que essa descrição das alternativas possíveis para o futuro da Europa e da civilização contemporânea são muito acertadas, né? Só que eu não acho que a alternativa vitoriosa será a islamização. Não vejo nenhum sinal de que isso vai ocorrer, né? As pessoas geralmente elas dizem: como é que você não vê sinais que isso vai ocorrer? Existe uma tremenda conversão, um número muito grande de conversões de europeus ao islamismo, né? E eu não vejo esse número tremendo de conversões ao islamismo, não. Claro que existem muitas conversões. O Islã é realmente uma das religiões que mais cresce na Europa. O que, convenhamos, não quer dizer muita coisa, né? Agora, o número de convertidos na Europa não é suficiente para você
projetar que daqui a algumas décadas você vai ter uma maioria de muçulmanos naquela região, de forma alguma. Na verdade, você não sabe nem se esse crescimento de convertidos vai se alongar no tempo, né? Pelo contrário, é bem possível que ele se estabilize em algum momento. Outro argumento que utilizam para mim é o argumento da imigração. Não, mas a Europa, existe uma migração muito forte de países muçulmanos, de pessoas de países muçulmanos vindas para dentro da Europa, e essas pessoas de países muçulmanos, elas, por serem religiosas, tenderiam a ter mais filhos, elas têm um crescimento vegetativo maior do que a população laica europeia. Então, eu não sei quantos anos, em algumas décadas, 100 anos, 1000 anos, não sei, eles fazem as contas e dizem que em determinado tempo, em determinado período, isso seria suficiente para fazer com que a maioria da população se convertesse à religião. Eu não vejo assim, não vejo essa migração para a Europa como sendo capaz de provocar tamanha reviravolta religiosa, não. Na verdade, se você olhar as estatísticas demográficas de alguns países europeus, por exemplo, a Itália, você pega as estatísticas de imigração na Itália. Hoje existe na Itália 1 milhão de romenos. Hoje existe na Itália, por causa dessa migração de romenos e também de ucranianos, que é muito forte lá, existe na Itália tanto cristão ortodoxo quanto muçulmano. Então, isso aí já joga por terra a ideia de que a migração seria suficiente para fazer com que a Europa se convertesse, se tornasse majoritariamente muçulmana em um futuro próximo. Não é, até porque esse fluxo migratório ele pode acabar daqui a algum tempo. Esse fluxo migratório ele pode incluir pessoas de religiões diferentes da islâmica, como é o caso da Itália. Então, não é um argumento que indique uma possível islamização futura, não. Até porque ninguém garante que as gerações futuras dos muçulmanos, os filhos desses muçulmanos, os netos desses muçulmanos, venham a ser muçulmanos também, né? O que garante isso? Porque estão migrando 500 mil muçulmanos para dentro da Espanha, esses 500 mil muçulmanos vão gerar 2 milhões de muçulmanos índios. Não sei de onde se tira isso, né? Na verdade, pode gerar 1 milhão de ateus, 500 mil católicos romanos e 100 mil muçulmanos só. Eles podem... as gerações futuras não estão necessariamente comprometidas com a religião dos pais, né? Não existe indicação de que isso venha ocorrer. Também não existe nenhuma indicação de que uma sociedade com um número grande de muçulmanos seja necessariamente uma sociedade que vá adotar como centro organizacional os parâmetros da Sharia, os parâmetros do Islã. A Turquia é um exemplo disso. A Turquia é um estado laico formado por uma sociedade, em meio a uma sociedade formada por muçulmanos. 99% da população turca é muçulmana e, no entanto, as mulheres não podem usar véu nas repartições públicas, né? É um país laico, onde manda o exército, onde manda uma ideologia secular, o kemalismo, enfim. Então, nem mesmo o fato de que pudesse, nem mesmo a possibilidade que pudesse existir uma maioria muçulmana no futuro na Europa, garantiria per si a ideia de que as estruturas europeias se islamizariam. Não, isso... Então, convenhamos, né, se você analisar mesmo a população europeia, as estatísticas populacionais europeias, se você tirar 2 ou 3 países em que a população muçulmana passa de 5% do número total de habitantes, na maioria dos países a população muçulmana não chega a 2% do total da população. É muito pequena. É muito insuficiente para você projetar uma maioria muçulmana no futuro. Na verdade, a elite europeia, ela não apresenta nenhum sinal de que ela será islamizada. Você pode até me citar 1, 2, 3 representantes dessa elite que seriam suspeitos de serem muçulmanos, mas em geral essa elite continua pós-moderna, continua iluminista, inclusive, na sua maior parte, continua sendo muito mais influenciada por movimentos new ages e ocultistas do que por uma religião tradicional. Então essa elite que realmente dá as cartas na Europa,
e que hoje é guardiã das estruturas em torno das quais se organiza a Europa, ela está muito distante do Islã. Ela está tão distante do Islã quanto do catolicismo romano, da ortodoxia e de qualquer outra religião tradicional, né? Ela é uma elite que está ligada a outros parâmetros, a outras coisas. E essa elite, ela não só não está interessada na transformação das instituições europeias em instituições islâmicas, como tampouco está interessada que a maioria da população europeia se torne muçulmana. Na verdade, ela tem interesse mesmo em uma sociedade multiculturalista. Uma sociedade multiculturalista vai ter muçulmano, vai ter cristão ortodoxo, católico romano, protestante, vai ter gente louvando duende, vai ter gente, vai ter cientologia, vai ter judeu, vai ter ateu, vai ter tudo, desde que funcionando sob a égide dessa religião pública, que é uma religião iluminista ou pós-iluminista, né? Cuja elite tem associações ocultistas, cuja elite tem conexões com globalismo financeiro e por aí vai. Então, a minha resposta para você, essa pergunta para mim não faz muito sentido. Quanto tempo a Europa vai se islamizar? Não tem muito sentido para mim. Eu acho que nunca, ela não vai se islamizar nunca. Na verdade, ela vai dar mais um passo rumo a essa sociedade pós-moderna, erigida em torno de instituições e de um centro organizacional iluminista, liberal e pós-liberal. É isso que vai acontecer com a Europa. E aquela ideia do Guénon de que mas não pode existir uma civilização digna do nome que não esteja refletindo em suas organizações princípios da tradição perene. Sim, é verdade, mas pode existir uma paródia civilizacional, uma anti-civilização, né? E na verdade a gente está muito próximo disso. Se você me perguntar quais os chumos da Europa atual, eu vou dizer, os chumos da Europa atual, da civilização contemporânea atual, ela está caminhando para uma paródia civilizacional. Ela já é uma paródia civilizacional, mas ela está caminhando para um novo estágio dessa paródia, né? Não existe, para mim, nenhum sinal de que esse caminho da Europa, esse rumo da Europa, essa caminhada da Europa rumo à anticivilização, ela vai se alterar em um futuro próximo, não. Então, é isso que eu penso a respeito desse assunto.